Meus amados, graça e paz, mais uma vez eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês por estarem prestigiando aqui o nosso canal. Antes de eu falar qualquer coisa, gente, vocês perceberam, inclusive tem até um comentário de um abençoado, né, que nós publicamos a lição 2 na segunda-feira cedo. Nós tivemos um problema sério aqui no bairro de roubos de cabo telefônico. E a Vivo ela demorou 4 dias para regularizar a situação. Nós já estávamos inclusive com a lição gravada e fomos impedidos de publicar. E os irmãos sabem que aqui na periferia da Zona Sul nós temos 1 mega apenas de velocidade para a nossa linha telefônica, de modo que um vídeo de aproximadamente aí 50 minutos ele leva aproximadamente 2 dias para carregar. Há um projeto para que a Vivo agora ela coloque aí até 16 megas para nós, mas esse é um projeto para meados do outro ano, o que vai melhorar a velocidade de uma forma extraordinária e vai nos beneficiar muito, principalmente a nós que publicamos vídeo na internet. Mas por enquanto esse investimento ainda não chegou e com este roubo de cabo nós ficamos impedidos de publicar o vídeo. Quando fomos publicar, já era na sexta-feira à noite, ele só foi carregar por total, ou no seu total, na segunda-feira de manhã, e eu fiquei extremamente penalizado, porque o nosso trabalho foi prejudicado, e alguns irmãos, eles notificaram isso com razão. Eu espero que Deus nos ajude para que isso não aconteça mais. Meus amados, nós queremos agradecer também a todos vocês que têm compartilhado, têm prestigiado o nosso canal, tem nos ouvido, tem curtido, não é? Eu estou muito feliz porque o portal da EBD, da CPAD, já publicou nossos vídeos com os vídeos de muitos outros irmãos, não é? Eu costumo dizer que eu não quero ficar famoso com esses vídeos, nem quero ganhar dinheiro. O propósito único e principal e motivo de nós estarmos gravando essas lições é para propagar a palavra de Deus. E há muitos outros irmãos que gravam também as mesmas lições. Eu me sinto feliz por fazer parte desse batalhão. Nós estamos aqui, não estamos aqui para disputar com ninguém, estamos aqui para somar, para agregar valores, principalmente em tempo em que a internet ela está recheada de coisas tóxicas, trazendo toda sorte de perniciosidade. Meus amados, a lição que nós vamos estudar hoje, vamos direto ao assunto, né? É a lição de número 3, o crescimento do reino de Deus, que é baseada, esta lição aqui, na parábola do grão de mostarda e do fermento. E nós temos aqui, né, o objetivo geral, que é evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. E o texto áureo, vocês viram que eu já coloquei lá no começo, né, descrito deste vídeo, mas eu vou repetir aqui, diz assim: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21, e a verdade prática, que eu também já deixei escrito, ela diz o seguinte: o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Claro que na consumação dos séculos, todos nós estaremos na glória, os que hão de ser salvos já estarão salvos, e não haverá mais crescimento do reino de Deus, porque nós já estaremos vivendo plenamente dentro deste reino. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, eu não vou fazer a leitura para não tomar muito tempo. Os irmãos aí certamente são frequentadores da escola bíblica dominical. É importante que você seja aluno frequentador da escola bíblica dominical. E eu vou deixar apenas a citação, como já deixei no começo lá, é Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32, Mateus capítulo 13, 31 ao 33 e Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19, que esta parábola está então nos evangelhos sinóticos, similares, semelhantes, parecidos, se não iguais, que estão em Mateus, Marcos e Lucas. E eu quero dar uma explicação aqui bem simples para vocês. Evidentemente que eu já disse aqui que eu não sigo exatamente os tópicos por tópicos da revista, porque o meu propósito é ser apenas um subsídio, não é? Eu já dei essa expressão na lição passada, que é simplesmente vir com um tijolinho, não é? Com um carrinho com um pouquinho de tijolo e cimento, mas o alicerce é a sua revista. O alicerce é o comentário
feito pelo pastor comentarista da lição, e ele vai trazer o alicerce aqui, não é a base, e nós vamos apenas construir em cima, ok? Muito bem, gente. Se vocês leram essa parábola, se vocês leram, não é, tanto na Bíblia quanto na revista da Escola Dominical, vocês vão perceber que em um dia de sábado, como era costume, Jesus ele ensinava numa sinagoga, e após ele libertar uma mulher oprimida por um espírito de enfermidade, os seus adversários ficaram envergonhados, não é? Envergonhados porque ele tinha feito aquela obra num dia de sábado, mas o povo se alegrou, o povo regozijou, foi uma maravilha. Aqueles ouvintes, né? O Senhor Jesus proferiu duas brevíssimas parábolas. Aquele povo que estava assistindo aquele milagre, a do grão de mostarda e a do fermento, e ilustrou com elas um fenômeno grandioso, né? O crescimento do reino de Deus. Esse texto aqui em análise, ele se encontra dentro dos evangelhos sinóticos, igual já falei aqui, mas eles têm algumas variações de estilo e anotações dos evangelistas, não é? Cada um eles tiveram a visão dessa parábola, ouviram Jesus contar a parábola, mas eles a escreveram com certas nuances diferenciais. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre o reino de Deus. Essa expressão, né, que eu até coloco entre aspas, reino de Deus, refere-se ao domínio de Deus, o Criador, sobre a criação. Porque ele diz aqui no capítulo 4, versículo 30, a seguinte expressão, está aqui na revista: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Então ele está falando aqui do reino de Deus, Jesus falando. Então, eu repito que este reino de Deus é aonde Deus domina, né? Aliás, Deus está em todo lugar, domina tudo. Mas eu digo assim, como ele domina graciosamente, né? Especialmente sobre os que aceitam a sua soberania. Estes fazem parte do reino de Deus, né? Então, essa expressão, reino de Deus, ela faz alusão ao presente e ao futuro. Aí tem uma expressão bíblica também chamada o reino dos céus, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 3 e em Mateus capítulo 5, versículo 19. Muito bem, agora o reino de Deus aqui, ele é comparado ao grão de mostarda. Olha que coisa interessante. Então, vamos começar com um subsídio aqui. Grão de mostarda. Segundo o dicionário Aurélio, onde é que está esse bendito, esse abençoado aqui desse dicionário? Muito bem, deixa eu pegar aqui embaixo. Vamos lá. Grão de mostarda, que está aqui anotado. Então veja bem, gente. Segundo o dicionário Aurélio, né, de semente, o grão de mostarda de semente de mostardeira, que é erva da família das crucíferas, que tem o nome científico de Sinapis alba, cujas folhas comestíveis têm sabor picante e de cujas sementes se retira pó amarelo, ou um pó amarelo, com que se preparam vários condimentos picantes. Então, veja que, por exemplo, no dicionário bíblico Davis, né, ele diz que a mostarda era muito comum na Palestina, e lá ela tem o nome de Sinapis nigra, né? Lembra que eu disse aqui no dicionário Aurélio que é a Sinapis alba, mas a da Palestina é a Sinapis nigra, ou a mostarda negra, né? Então essa árvore, ela chega à altura de um homem, né? Mas não é de um homem comum. Essa árvore chega à altura de um homem a cavalo, né? Então imagina o tamanho dessa árvore. E na verdade, gente, é uma hortaliça gigante, né? Comparadas às outras em uma horta. Agora, eu tive a oportunidade uma vez de pegar, eu fui num culto missionário, e eles deram um pedaço de papel pra gente, com um versículo bíblico e um grão de mostarda preso num durex. Mas olha, essa semente é tão pequena, né? O evangelista Marcos, inclusive, ele disse no capítulo 4, versículo 31, que ela é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Eu já tive essa oportunidade de ter na palma da mão um grão de mostarda, que é do tamanho da cabeça de um alfinete, né? Então, se a gente observar a intenção na fala de Jesus,
nós vemos que ele quis dizer, ao comparar o reino de Deus com essa sementinha, a qual é tão pequena, mas ela tem a potencialidade de algo muito maior do que aquilo que é aparente. Quem olha para uma semente de mostarda vai dizer, mas como é que isso aqui pode dar uma grande árvore, uma semente desse tamanho, não é? Ou seja, muitas vezes se subestima a potencialidade daquela semente. Bem, e eu posso falar também como subsídio sobre o crescimento exterior do reino de Deus. Ao comparar o reino de Deus a um grão de mostarda, a gente percebe que Jesus, ele quis certamente ressaltar o aspecto externo, o aspecto visível do reino. Porque ele estava falando a homens que não conheciam a ciência natural. Pelo menos a maioria deles não conheciam a ciência natural. Para eles, o crescimento de uma planta era algo misterioso. Marcos registrou, inclusive, essa observação quando o Senhor disse que o reino é assim como se um homem lançasse à terra e dormisse. E ele acordasse, né, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como ele tinha dormido, e a semente durante o seu sono cresceu e ele ficou sem saber como. Então, a Igreja Universal, que congrega os salvos em Cristo, não obstante as perseguições, muitas vezes as barreiras que são impostas, as lutas da vida, as tempestades, mas essa igreja ela cresce visivelmente, sem saber muitas vezes como. A gente não sabe muitas vezes como cresce a igreja, né? Há lugares que ela se desenvolve mais, outros menos, mas no seu todo ela está presente em todas as tribos, línguas, nações e povos, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 7 e o versículo 9. Agora veja, há um contraste misterioso. O ministério de Jesus, ele teve um começo insignificante, se a gente olhar aos olhos da razão humana, né? Ele era um jovem desconhecido, só foi manifestar mesmo o seu ministério aos 30 anos de idade. Teve aquele episódio lá de quando ele tinha 12 anos, seus pais o perderam, ele ficou no meio dos doutores, mas ali foi um fato pontual, isolado. Mas o seu ministério mesmo iniciou-se a partir dos 30 anos de idade. Portanto, antes disso, ele foi praticamente, na historicidade bíblica, uma pessoa como que obscura, né? Nascido de uma senhora pobre, iniciou a sua pregação à beira do mar da Galileia, né? Reuniu um pequeno grupo de homens humildes e com uma mensagem muito simples. Depois você dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 4 e o versículo 17. Só que a maioria das pessoas não deu muito valor às suas palavras. Isso está registrado inclusive em Marcos capítulo 6, versículo 4. Eu estou deixando todos os subsídios aqui embaixo aí no rodapé. E acontece que com o passar do tempo, o reino de Deus se desenvolveu, né? Com a sua morte, com a morte de Jesus, parece que o reino de Deus decresceu, né? Houve uma tristeza geral, os discípulos ficaram decepcionados, né? Mas depois da ressurreição, os seus amos então voltou a se estender por toda a terra. O reino de Deus agora ele começa a crescer, não é? E como a planta da mostarda é aquela pequena semente que cresce e dá uma grande árvore, o reino de Deus também cresceu sobre a terra, não é? Após a sua ressurreição. E aí, então, ele teve contrastes marcantes. Gente, hoje o evangelho ou o cristianismo está espalhado por toda a terra, mas começou lá à beira do mar da Galileia, com homens humildes, com uma pregação simples, de um homem que nasceu numa pequena cidade, não é? Até discriminada, numa família pobre, mas hoje o cristianismo é o maior movimento espiritual da terra. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28 para corroborar com este crescimento e de como o alcance do reino de Deus ele é maravilhoso. Fica aí um subsídio que não está na revista, evidentemente, mas eu deixo para vocês também. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, ele diz assim, eu estou usando aqui hoje a Bíblia de Estudo Genebra. Vamos lá. Irmãos, eu vou ler o 26 também. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Não se parece com a biografia de Jesus? Não é? Então, veja que em muitos lugares também, esta pequena semente ela foi plantada, não é? Em regiões, em lugares inóspitas muitas vezes, mas o evangelho cresceu e se propagou. Então, gente, é maravilhoso para nós, crentes em Jesus, sabermos que fazemos parte desse reino, não é? Maravilhoso. Agora, veja, irmãos, diariamente nós temos que colocar na nossa oração a oração que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Agora veja, quando se fala de crescimento, né, de semente, de desenvolvimento de uma árvore, nós então vamos olhar o que é o crescimento de uma árvore. Desde o Antigo Testamento, a figura da árvore ela era tomada como símbolo do reino de Deus, desde o Antigo Testamento, né? Em Ezequiel capítulo 17, versículo 22 e 23, a gente tem esse entendimento. Vamos ler Ezequiel capítulo 17. Ezequiel capítulo 17, versículos 22 e 23. Essas páginas são tão fininhas e muitas vezes fica difícil de abrir. Versículo 22 e 23, está na outra folha ainda. Está dizendo aqui, olha: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de todas as espécies. Não se parece com a representação do grão de mostarda? Vamos ler aqui, versículo 32 do capítulo 4 aqui na lição. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu, lembra das aves de Ezequiel, podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então veja que desde o Antigo Testamento a figura da árvore era tomada como símbolo do reino de Deus. E a gente corrobora aqui com esses dois versículos de Ezequiel, capítulo 17, e versículo 22 e 23. O Senhor, pelo profeta, comparou então o reino ao cedro excelente, uma árvore de grande porte. Na parábola, não é? Jesus o equivale ao que acontece com um grão de mostarda de pequenino tamanho. Agora veja, nós vimos aqui, né, na leitura de Ezequiel e na leitura da revista, que é baseada na palavra de Deus, que as aves do céu se aninharam nos ramos da árvore, né? Quem são essas aves? Uns dizem, gente, que são os filhos do maligno, os quais se infiltram e se abrigam no meio da igreja, e eles tomam por base a parábola do semeador, que a gente já estudou na lição em Marcos capítulo 4, versículo 13 e 20. Lembra que naquela parábola uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Só que há um comentarista, o Champlin, né, do comentário do Novo Testamento, ele aceita a ideia de que são os gentios, né? Essas aves do céu que estão se aninhando são os gentios, os quais encontram abrigo no reino, né? No meio da igreja. Então, nós não aceitamos que essas aves que se aninham no grão de mostarda sejam os filhos do maligno de forma alguma. Pelo contexto, a gente percebe que são aves que estão aproveitando e estão usufruindo das árvores, da folhagem, dos galhos dessa árvore. Então, nós aceitamos que são os gentios os quais encontram abrigo no meio da igreja. Quanto aos ramos, nós acreditamos, isso já é uma posição minha estudando a Bíblia, né, que se trata das diversas denominações que surgiram a partir do tronco da árvore, né, que foi a igreja primitiva,
e através da igreja primitiva, elas se espalharam pelo mundo. E veja, gente, se você olhar para uma árvore, nenhum ramo é igual ao outro, né? Todos devem ter a mesma seiva. Os ramos podem ser diferentes na aparência, mas o tronco é o mesmo, tem que passar a mesma seiva. O que significa isso? Os princípios, as doutrinas fundamentais, as tradições, os costumes que glorifiquem o Senhor da árvore, né? Há galhos que precisam ser podados e até cortados e lançados no fogo. E a gente entende que Jesus, ao usar o verbo no passado, né, as árvores se aninharam. Ele teve uma visão profética de como se configurará a árvore. Agora veja, além do reino de Deus comparado ao grão de mostarda, nós temos aqui também um segundo elemento. É o reino de Deus comparado ao fermento. Jesus comparou então o reino de Deus ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas até que tudo levedou. Depois você dá uma olhadinha lá em Lucas capítulo 13 e o versículo 21. Veja que enquanto o crescimento externo, não é, pode ser representado pelo que ocorre com um grão de mostarda, né? Quem é que não vê uma árvore crescendo, uma árvore dando fruto, dando folhagem, se desenvolvendo, saindo ramos? Todo mundo vê, é um crescimento externo. Então, veja que enquanto o crescimento externo, né, ele pode ser representado pelo que ocorre com um grão de mostarda, o desenvolvimento interno do reino pode ser simbolizado pela ação invisível do fermento lançado na massa. Quando você lança o fermento numa massa, ele desaparece, né? E o que é o fermento? Então, eu fiz uma anotação aqui. Deixa eu ver aqui. O fermento, na pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer, se você não tiver uma, compre, que ela tem um preço muito bom e ela tem muitos subsídios para professores de escola dominical. É a pequena enciclopédia Orlando Boyer. Ela diz que o fermento dos hebreus constava de uma porção de massa velha, não é, de massa velha, em alto grau de fermentação, introduzida na massa fresca. Olha que interessante. Vou repetir. O fermento dos hebreus constava de uma porção de massa velha, em alto grau de fermentação, introduzida na massa fresca. E a fermentação é sinônimo de levedura. Então veja, qual é o sentido literal do fermento aqui, nesta parábola que Jesus está contando aqui? Gente, no sentido literal, nas escrituras, o sentido literal do fermento é o símbolo do mal, da corrupção. Você vai ver isso em Mateus capítulo 16, versículos 6, 7, 11 e 12. Depois você vai ver isso em Marcos capítulo 8 e o versículo 15. Você vai ver isso em Lucas capítulo 12 e o versículo 1. E você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Que o fermento, no sentido literal, repito, ele é símbolo do mal. Ele é símbolo da corrupção em todos esses versículos que eu deixei, que você pode anotar até para falar na sua classe. Agora, e o fermento da parábola? Será que também é o símbolo do mal? Aí é o contrário. Ao contrário do sentido literal, na parábola que Jesus está contando, o fermento é apresentado por Jesus com um sentido benéfico, com um sentido positivo, desejável. É símbolo da influência do reino de Deus ou da igreja no mundo, não é? E ele espalha-se através da evangelização, do testemunho dos crentes fiéis, até que a mensagem do reino seja difundida por todo mundo, não é? E ela possa alcançar toda a criatura, conforme está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Você vê que a diferença do sentido literal, não é, do fermento, que eu já disse que é mal, e o sentido da parábola contada por Jesus, que é um sentido benéfico. E diz aqui, não é, que a parte do fermento aqui, até que tudo se levedou. Então essa expressão, ela resume a missão da igreja, tipificada como uma mulher que lança o fermento no meio da massa. Aí depois que o fermento é lançado, essa mulher ela vai cobrir com um pano, que eu posso aqui simbolizar com uma oração, vai deixar essa massa descansando, não é? Ou seja, é a espera paciente pelo resultado, e vê então o resultado: milhares de almas salvas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo.
Agora, a massa, né? Essa massa aí, que são as multidões, precisa do fermento sadio, precisa do fermento poderoso da igreja. Se ele não for lançado sobre os povos, esses povos vão perecer. E eles vão perecer, né? Eu trago aqui uma outra simbologia sobre o mofo do pecado, da corrupção espiritual, e serão lançados fora no inferno. Então veja que são tudo comparações que você pode colocar aí na sua lição para enriquecer a sua aula. E existe também os meios para a fermentação, né? São muitos os meios deixados por Jesus a fim de que, por intermédio desses meios, a igreja difunda a sua influência salvadora no mundo. Ele disse, irmãos, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme está escrito em Mateus capítulo 18 e o versículo 20. E Jesus, ele estabeleceu a grande comissão, não é? A ordenar a pregação do evangelho, conforme está escrito lá em Marcos capítulo 16 e o versículo 15. E ele, não é? Nos deixou a autoridade do seu nome, com sinais autenticados pelo seu poder, né? Depois você dá uma anotada aí também, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Ele nos enviou o seu Espírito Santo, não é? E os dons espirituais estão à nossa disposição. Tudo isso contribuindo, não é? Como um fermento na massa para fazê-la crescer, não é? E dar ali o resultado final, que é alguma coisa saudável para se desgustar. Nenhuma instituição no mundo dispõe de tantos meios e recursos para ser vitoriosos como a Igreja do Senhor. Só falta a união de todos. Ou melhor, o fermento na massa, e o resultado virá, pois o Senhor é fiel. Ok? Foi um rápido subsídio para você sobre o grão de mostarda, sobre o fermento, para que você possa enriquecer a sua aula. E eu espero que você dê uma aula maravilhosíssima, ok? Eu me ative um pouco mais aqui então nesses dois elementos. É claro que aqui vai falar sobre um lugar debaixo da sombra, não despreze os pequenos começos, quem participa do reino de Deus, não é? Enfim, mas o autor vai concluir aqui que é interessante notar que nem todas as parábolas possui uma aplicação direta e marcante. Em muitas delas, o crente precisa contemplar-se em deixar que a parábola cumpra o seu objetivo sem que haja uma hermenêutica forçada. A parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade de que o reino de Deus teve um início insignificante, como eu falei, né? E desde então cresce assustadoramente. Irmãos, já tentaram acabar com o cristianismo muitas vezes. Ninguém conseguiu e nem vai conseguir, né? E ele atingirá todo o universo até que todos nós possamos fazer parte desse glorioso reino que não terá fim, ok? Gente, foi muito rapidinho hoje. Um abraço a todos vocês, certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe o nosso canal, curta os nossos vídeos e ore pela nossa vida para que nós possamos continuar tendo força e motivação para sempre estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Um abraço a todos.